Senhor presidente, colegas deputados, deputadas, quero mandar um forte abraço ao povo brasileiro que nos acompanha nesse instante. Mas eu, ao longo dessa polêmica toda, senhor presidente, da questão da reforma da Previdência, desde que aqui nesta casa ela portou, eu preciso dizer que eu me inseria no rol de milhares de brasileiros que imaginavam e acreditavam que existia um rombo na Previdência. Depois tive a oportunidade de verificar a CPI que foi tocada pelo senador Paim e por outros no Senado Federal, que através de números demonstrou que a Seguridade tem tanto dinheiro que se permite aplicar renúncia fiscal para quem vende salmão, para quem vende filé mignon, que se permite a transferência de recursos da ordem no final de cada exercício de até 30%, porque tem dinheiro sobrando. Há pouco falou aqui o deputado Tadeu, nosso líder do PSB, que colocou com muita precisão os pontos que mais nos preocupam nessa reforma, quando a equipe do presidente Bolsonaro, e na terça-feira nós teremos um debate importante na CCJ, com a presença do ministro Paulo Guedes, convocado pelo nosso partido, para exatamente esclarecer essa tal dessa economia de 1 trilhão. Pelos números levantados, 850 bilhões sairão da mesa, sairão da economia dos municípios mais pobres do Brasil. Isso vai desencadear um desequilíbrio terrível, sobretudo para as contas, para a economia, melhor dizendo, desses municípios, deputado Bira. Sem dinheiro nesses municípios, a quebradeira vai ser gigante. Imagine como repercutirá essa quebradeira, por exemplo, no comércio local de cada um desses municípios. Falar na retirada de privilégios com uma reforma que vai atingir, sobretudo, aqueles que ganham um salário mínimo ou pouco mais de um salário mínimo. É preciso tratar esse tema com honestidade, com seriedade. Mas o povo brasileiro precisa tomar conhecimento de duas coisas. Primeiro, a Seguridade não está quebrada. Segundo, essa reforma encaminhada pelo presidente, ela atinge aos mais necessitados, aqueles que verdadeiramente necessitam do apoio da Previdência para sobreviver. Eu me preocupo e me dirijo aos senadores e deputados que atuam no Nordeste do Brasil. Se essa Previdência for aprovada nos moldes em que ela se encontra, nós voltaremos a viver aquela época da fome, senhor presidente. Da fome, eu tenho certeza disso. Essa reforma, ela atinge aos mais humildes, mas ela atende prioritariamente, ela atende nos seus bastidores aos interesses dos ricos e dos banqueiros. É preciso enfrentar também neste debate. É preciso enfrentar sim, porque o governo federal não cobra daqueles que estão se omitindo a pagar. Refiro-me aos grandes empresários, aos banqueiros, que devem, sem nenhum tipo de correção, quase 500 bilhões de reais. E o governo federal também não quer falar sobre esse tema. Vamos discutir com clareza, com seriedade, a nossa bancada, a bancada da oposição, como também a bancada do meu partido, o PSB. Estamos vigilantes, ao lado do povo brasileiro, e não vamos abrir mão disso por um único instante. Aqui se fala, senhor presidente, no encaminhamento... O senhor tem um minuto para concluir. Para concluir, senhor presidente, obrigado. Aqui se fala que o presidente Bolsonaro, que tanto combateu isso, vai mobilizar esta Casa Legislativa através de emendas parlamentares. Eu quero dizer aos prefeitos do Brasil, não aceitem essas emendas. São emendas pontuais. Se chegarem, será por uma única vez. Se a Previdência for aprovada, a economia dos seus municípios, senhores prefeitos, essa economia, ela será dilacerada. E aí, os senhores que já vivem aqui em Brasília de pires na mão, pedindo favores ao governo federal, aí sim, sem a Previdência injetando dinheiro nos seus municípios, os senhores verificarão que o país voltará a uma época que nós não temos saudade. Peço que essa minha fala seja também, senhor presidente, inserida na Voz do Brasil. Muito obrigado. Está deferido, senhor